Olá pessoal, vamos aqui a mais um conteúdo sobre diagnosticar defeito no ventilador. Esse aqui em questão eu já analisei o básico, para vocês terem noção quando chegar para vocês fazer uma análise, vamos dizer uma análise prévia. Esse aqui eu já analisei o básico, que seria o que? Como é que está a situação da hélice. Eu já vi que a hélice dele está bem dura de girar, então certamente já precisa se fazer serviço de bucha, de eixo. Então abrir o motor, verificar se há necessidade de trocar a bucha e trocar eixo. Isso aí a chance de realmente ter necessidade vamos dizer, 99%. Vamos dizer, no mínimo trocar as buchas. Então já se tem no mínimo essa questão, abrir o motor, trocar essas buchas. A outra situação é trocar aquelas esponjazinhas, independente de estar bom ou não, aquilo ali você já troca aquelas esponjazinhas que absorve o óleo. Já faz substituição daquilo ali. Eu troco elas por algodão, óleo de motor de carro ou de moto, então fica a dica já aí. Então esse aqui em questão eu já vi que o eixo está bem duro. A maioria dessas vezes chega nessa situação, às vezes o motor também já queimou. E para que nós tenhamos uma noção se o motor queimou ou não, eu vou usar aqui a lâmpada em série da minha bancada para nós ver isso aqui. Tem como testar com o multímetro? Tem. Mas um teste mais aprofundado, você teria que estar já desmontando ali a chave. Também a base aqui dela para chegar até o motor e assim verificar nos cabos de alimentação do motor, né? Ou seja, os terminais ali que nem vídeo aulas que eu mostrei anteriormente, os dois cabinhos que conecta para o capacitor, o linha, velocidade 1, 2, 3, então ali você teria uma medição mais precisa, na verdade, você teria valor isômico e teria essa medição mais precisa. Só que aqui nessa questão, esse motor está travado, não gira, está bem pesado realmente esse eixo. Ele está com uma presilhazinha aqui, então não vou soltar essa presilha no momento. Isso aqui eu vou passar o orçamento para o cliente. Então não vou soltar essa presilhazinha, mas vamos dizer, tá até um pouquinho mal fechado aqui, que eu abri, porque eu falei para vocês, para ver a hélice, como é que tá. Então já vi que tá travada. Então nós vamos, através da lâmpada em série, tá verificando se essas bobinas estão boas ou não. Então eu vou passar para vocês aqui o que é que a lâmpada série vai dizer para nós. Eu tenho na minha bancada um indicadorzinho aqui. Esse bicho aqui me mostra aqui a tensão que está na tomada, que é 200 e... Em questão que nós temos 211 volts. Eu estou tendo um consumo já na minha tomada de 0,063 amperes. Potência em kWh 0,43. E temos aqui o fator de potência 0,99. Isso aqui é o fator de potência. E a frequência da rede elétrica. A potência real que está tendo em consumo da minha rede aqui está 13,9 watts. Então isso aqui é o consumo que está tendo diretamente na rede aqui. Então esse consumo que eu tenho aqui é referente a essa lâmpada que está acesa. Você vê que eu tenho uma lâmpada ali, ó. Então esse consumo que já está tendo é essa lâmpada. Então, como eu tenho esses dados aqui, eu tenho bem muita informação a respeito de que fosse só a lâmpada em série. Só que eu só com a lâmpada em série também tenho informações que é o que eu quero saber aqui. Então vou passar para vocês o que é que nós vamos ter aqui, o que é que nossa lâmpada série vai dizer. Essa lâmpada série é 105 watts, uma lâmpada halógena de 105 watts. Então, inicialmente, quando eu ligar meu interruptor assim na velocidade 3, que é a velocidade de maior potência do motor, minha lâmpada deve indicar um certo brilho ali, que em comparação à velocidade 2 e a 1, a velocidade 3 vai ser a velocidade que vai me dar maior brilho da minha lâmpada. Se eu tiver essa referência, velocidade 3 me deu um brilho máximo, independente do motor girar ou não, mas velocidade 3 eu tive um brilho máximo, velocidade 2 reduziu um pouquinho o brilho e velocidade 1 reduziu mais ainda, me diz o que? Me diz que as bobinas do meu motor estão recebendo alimentação e certamente estão ok. Poderá o capacitor estar precisando também de substituição. Será a questão de se for fazer o serviço, ou seja, o cliente aceitar o seu orçamento. Então você passa lá no capacitor e verifica a situação dele e já substitui. Então nessa questão aqui, isso aqui tudo vai ser diagnóstico que você vai fazer mais à frente. Mas o inicial vai ser esse daqui. Então vou estar mostrando a vocês a lâmpada. As velocidades eu vou estar ligando aqui, não é necessário estar mostrando o interruptor, apenas a lâmpada vocês conseguem interpretar o que eu vou mencionar. Quando eu ligar a primeira vez,
Velocidade 3 vai me dar um brilho máximo. Lembrando que o motor não vai girar porque a hélice está totalmente travada, mas vai receber alimentação. Então, um teste você não pode demorar muito com ele ligado. Por quê? Porque as bobinas estão recebendo alimentação, porém o motor com o eixo travado. Então, o motor que consome o máximo possível de energia. A única segurança para que eu não queime meu motor é minha lâmpada em série. Então, vou estar ligando ela. Lembra-se do que eu mencionei. Velocidade 3 vai ser o brilho máximo. Velocidade 2 deve cair um pouquinho esse brilho. E velocidade 1 cai mais ainda. Então vamos lá. Observa a lâmpada. Velocidade 3. Velocidade 2. Dá para perceber que caiu um pouquinho. Vou voltar a velocidade 3 só para vocês terem noção. Velocidade 3. Você vê que está bem mais incandescente. Velocidade 2. Está mais um pouquinho fraco. E velocidade 1. Ó, já bem mais fraco. Ou seja, meu motor está sendo alimentado com as suas correspondências velocidade. Velocidade 1, 2 e 3. Ó, desligado. No caso que eu mencionei para vocês, como eu tenho meu indicador aqui de potência e tudo, então eu tenho bem mais informação aqui, não só da lâmpada. Apesar que esse da lâmpada já é bem fiel esse diagnóstico, viu? Como indicou aqui, velocidade 3 me deu um brilho maior, velocidade 2 um brilho um pouquinho menor e velocidade 1 menor ainda. Então meu motor está recebendo alimentação. Eu até dá para me ouvir aqui o barulhozinho dele fazendo um sonzinho que faz tum, como que está sendo alimentado, ou seja, uma espécie de um som como se fosse uma vibração, porém não gira. Que eu mencionei para vocês, eu vou ligar aqui só para vocês verem. Não gira a hélice, lâmpada acesa, então está recebendo alimentação no motor e totalmente travado. Porém, que não mencionei aqui a questão do meu painelzinho aqui, eu vejo a potência que está tendo consumo em cada velocidade, independente da lâmpada em série. Então eu vou filmar bem de próximo, vocês ficam de olho aqui nesse daqui, que é a potência que está me dando, ó. Isso aqui é que não mencionei, isso aqui é da minha lâmpada, já está tendo um consumo aqui médio de 13 watts. Então meu motor, eu vou dar um detalhe aqui a vocês. Meu motor é 130 watts, minha lâmpada é de 105. Então a potência total desse circuito entre meu motor e minha lâmpada, elas vão se dividir. Então vamos dizer, por mais que meu motor esteja em curto, tenha consumo, vai dar os 105 watts da minha lâmpada. Se ele está ok, não está em curto, como ele tem média de 130 em minha lâmpada, se minha lâmpada fosse também 130, iria dividir-se nos dois esses 130 watts. Ou seja, iria consumir 130 watts do circuito, 65 iria ficar aqui e 65 iria ficar no meu motor. Como o motor tem um pouquinho mais de potência do que a lâmpada, vai ter um pouquinho de diferença disso aí. Só que o que é que nós temos aqui, ó? Como eu já tenho um consumo de 13 watts, eu sei o que aproximadamente é que vai dar mais ou menos 13 mais a divisão dos 130 aqui, ó. Mais ou menos, vamos dizer, 13 mais 65. Daria o quê? 65 com 13, 75, 88 mais ou menos watts. Então, 75, na verdade uns 78 watts vai ser meu consumo máximo aqui. Isso na velocidade 3. A velocidade 2 vai cair um pouquinho e a velocidade 1 talvez não chegue nem a 70. Então vou ligar e vou mostrar para vocês verem. Velocidade 3. Tá vendo? 73 mais ou menos. Próximo do que eu mencionei a vocês. Vou desligar para vocês confirmar, ó. Desliguei. 13 watts que é o consumo que já está na tomada. Então, na verdade, meu motor chegou a consumir aqui média de 60 watts. Ou seja, aproximadamente o que eu mencionei para vocês, a divisão entre um circuito e o outro. A lâmpada e meu motor. Essa é a função da lâmpada. A lâmpada ficou com parte da potência total do circuito, que seria mais ou menos realmente uns 130. Ou seja, a lâmpada consumiu média de uns 60. Dividiu os outros 60 e pouco para o meu motor. Então, eu vou ligar novamente. Nós vamos ver agora as outras velocidades. Velocidade 3. Ó. 73 watts. Consumo total do circuito. Lembrando, isso aqui está a soma, ó, da minha lâmpada, que minha lâmpada está acesa, ela está consumindo, mais o motor que está energizado. Apesar que ele não está girando, mas está tendo consumo. Então vamos lá, velocidade 2. Deve cair um pouquinho essa potência aí, ó, velocidade 2. Ó, tá vendo? Ó? Caiu para 65, 66 mais ou menos. E velocidade 1 é o menos consumo que vamos ter. Ó, 61 aproximadamente 60 watts. Então você vê, ó, vou subindo as velocidades novamente, velocidade 2,
Você vê até no brilho da lâmpada um pouco que ela muda, ó, velocidade 3, ó, e desliga. Então você vê que o meu indicadorzinho aqui marca tensão, marca a potência a potência total que eu tenho nas minhas tomadas, que são é, essa tomada aqui, ó, essa régua de tomada mais aquela acolá, ó. Então eu uso essas duas tomadas para estar testando equipamento aqui na minha bancada, tá ligando, tá em teste, coisa desse tipo. Mas você vê que tanto a lâmpada em série quanto o meu circuitozinho aqui me diz muita coisa nos meus diagnósticos. E você vê que na questão do nosso motor aqui foi diagnosticado, motor tá bom, esse é o diagnóstico, o motor tá bom, precisa se fazer serviço entre bucha e eixo. Então aqui eu já vou dar o orçamento, não vou nem abrir. Vou passar para o cliente, ó, precisa se fazer substituição de eixo e buchas. Se não necessitar fazer substituição do eixo, o serviço fica tanto. E se realmente precisar trocar eixo e capacitor, que também eu vou verificar, claro, fica tanto. Então eu vou dar o orçamento aqui para ele de dois valores. Trocar eixo, bucha e capacitor, ou trocar só as buchas, ou só bucha e eixo, e na verdade também o capacitor. Então, na verdade, uns três valores mais ou menos de preço. Então aqui eu dou mais ou menos para ele o valor mínimo e o máximo. Eu digo, não, aqui no mínimo vai ficar tanto, que seria o quê? Trocar só as buchas, ou seja, eu vou dar um valor de trocar só as buchas. No caso, eu não trocaria eixo e nem capacitor. E vou dar o valor, nós vamos dizer assim, se realmente precisar trocar o que eu suspeito que pode tanto estar com problema, eu vou analisar, é tanto. Então vai ficar um valor entre o mínimo tanto e o máximo tanto. Der para fazer bem, se não der eu também já não perco tempo na ideia de desmontar isso aqui e mexer com nada. Do jeito que ele trouxe para mim, eu fiz o meu diagnóstico aqui, vai voltar fechado. Não totalmente porque eu soltei essa grade para verificar a situação do eixo. Não tem folga, apenas está travado. Então pessoal, tamo junto. Você que tem interesse em trabalhar na área aí, quiser aprofundar mais seu conhecimento, eu tenho os cursos aí, tá? O link eu vou deixar embaixo. Na plataforma Hotmart. Trata-se de manutenção, rebobinamento, diagnóstico. Então, geral, para que você, numa situação dessa aqui, chegue a dizer, ó, o motor, por exemplo, queimou e precisa se rebobinar. E o cliente disser, pode fazer o serviço? Você está apto a rebobinar o motor. Então, esse é o conteúdo do curso. Ele preparar para fazer o diagnóstico, fazer a manutenção e, se necessário, o rebobinamento. Então, curta o vídeo, independente de curso ou não. Já estamos, vamos dizer assim, repassando o conhecimento. Se inscreve no canal se não é inscrito. O canal está chegando a próxima a 3.000 inscritos. Quero só agradecer a todos que já se inscreveram e aos demais que vierem futuramente estar se inscrevendo no canal. Então, acredito que nós está completo com o nosso conteúdo hoje por aí, é só esse, viu?